Day trade para mim é a Fórmula 1 no mercado financeiro. São só os melhores que prosperam. E aí, assim, você não consegue manter o alto rendimento por muito tempo. O alto rendimento é algo que é complicado. Para mim, tesão sentar aqui e operar day trade. Literalmente me faz sentir vivo. Me chamo André Bertuzzo, tenho 45 anos, sou empreendedor no Brasil e comecei a operar no mercado financeiro antes da pandemia. Não consegui passar a pandemia operando, justamente por ter uma empresa, a gente direcionou toda a capacidade para manter a empresa aberta, para manter os funcionários garantidos e seguros. Após a pandemia, a gente enfrentou alguns problemas, então aí foi onde a gente decidiu voltar para o mercado financeiro e de lá para cá a gente vem evoluindo, aprendendo, contratando cursos, mentorias e agora, digamos assim, eu percebo que está muito perto de realmente acontecer, de realmente eu começar a ter um ganho mais constante, mais exponencial no mercado financeiro, mas falta alguma coisa. Dia de fúria pesado. Foi um dia de fúria pesado, foi um dia que eu pratico um esporte que ele tem uma característica muito incomum, que é a gente não tem resultado perdido. Enquanto não tocar a sirene no final do último segundo do último período, a gente consegue reverter a maioria dos resultados. Então isso eu trouxe para dentro do trade no começo, entendeu? E aí o que acontecia? Pô, tô negativo e por diversas vezes deu certo. Por diversas vezes eu tava negativo, fazia ali um aumento de mão, entrava numa operação fora do meu operacional, mas que eu conhecia, não era validada, eu não tinha backtest dela, mas eu conhecia ela, então vambora. Só que essa gana de saber que eu consigo reverter qualquer resultado negativo me fez ter um dia de fúria um pouco mais pesado, me fez querer reverter um resultado que foi se multiplicando no negativo, e aí chegou um determinado momento que eu tomei uma zeragem compulsória na mesa. Então, se for contar ao longo dos 6 anos, eu ainda não recuperei o dia de fúria, porque ele foi um pouco mais pesado do que deveria. Eu tive sorte. Eu tive sorte, consegui fazer algumas operações muito vitoriosas, muito alavancadas, ou seja, eu corri um risco que eu nem imaginava o que era, e foi aí que isso me remeteu que não necessariamente era fácil, mas que, nossa, dá para ganhar muito dinheiro em pouco tempo, e não é assim que funciona, né? A diária hoje é de 1.200 ao dia, tá? Eu opero com 10 contratos de índice 5 de dólar, tá? O bit eu ainda estou ajustando a mão. 5, 6 pregões no mês eu consigo realmente atingir a meta. No início, cada dia é um setup novo, né? Você vai lá e vai testar. E no começo você não tem a noção do risco. Você vê, fica negativo, você toma pra trás, mas, já vai funcionar, e aí você, por sorte, acerta ali 2, 3 operações, e aí aquele gain gera toda aquela, nossa, vou conseguir, e aí a hora que vem o drawdown, a hora que vem o loss da operação, que é normal, só que você não tá pronto, seu emocional não tá pronto para lidar com aquilo. Aí, a hora que eu comecei pelo grupo Clear, que eu comecei a operar pela Clear, que eu tive acesso a alguns parceiros da marca e tudo mais, e foi aonde eu fiz ali talvez a virada de chave na questão emocional, na questão do mindset. Tive assessoria de um profissional, e que ali eu entendi que, o que eu fiz até agora foi meramente acaso, foi meramente sorte. E aí dali pra frente eu comecei a realmente ficar atento a esses sinais, porque eu percebi que a técnica ela é 30% do que a gente faz no trade. Os outros 70% é mindset, é mental, é emocional, é descobrir pra que você tá ali. Entendeu? Por isso, talvez, que me foi indicado, que literalmente assim, me foi colocado como primeiro passo, era tratar do mental. Porque, eu vim de uma empresa de 10 anos que a gente tinha acabado de, digamos assim, quebrar. Então, mentalmente, eu era um fracassado. Mentalmente, eu tinha afundado a empresa que sustentava a minha casa. Mas é extremamente frustrante você ficar no eu não quebro a conta, ao invés do cara que tem gain, o cara que tem um resultado constante e positivo. Eu me cobro demais no trade. Uma das questões que eu enxergo é muitas vezes
que é o que pesa mais na hora do loss, é muitas vezes não se perdoar pelo loss. Por mais que eu entenda tecnicamente que ele faz parte do operacional, por mais que eu tenha o drawdown para limitar minha perda, por mais que eu tenha todas as ferramentas, não é algo que eu simplesmente falo, ok, amanhã é um novo dia. Por mais que eu entre com a cabeça de que amanhã é um novo dia e amanhã eu tenho um resultado que começa do zero, ele não começa com o prejuízo de ontem, inconscientemente isso fica martelando porque eu me cobro que eu tenho que conseguir. Eu não tenho uma segunda opção. Fracasso não é uma opção. A desistência não é uma opção. O day trade, ele não é o fim. O day trade não é o caminho. O day trade é a ferramenta. Tá? Por quê? Eu comparo sempre com o automobilismo. Vamos supor que você tem aí uma dúzia de categorias. Tem Fórmula 3, Fórmula 2, você tem Gran Turismo, você tem GT3 e tem 1 milhão de pilotos. Quantos pilotos tem na Fórmula 1? Tem 23. São só os melhores. O day trade para mim é a Fórmula 1 do mercado financeiro. São só os melhores que prosperam. E aí assim, você não consegue manter o alto rendimento por muito tempo. O alto rendimento é algo que é complicado. Então, para mim o day trade ele é a alavanca para eu conseguir gerar um capital considerável numa carteira, por exemplo, de dividendos, que essa sim gere para mim a renda para eu conseguir ter estabilidade e liberdade financeira. Além de trader, tá? Eu também sou empreendedor, empresário. Tá? Junto com a minha esposa, a gente tem uma empresa de gestão de projetos de arquitetura e uma marcenaria, tá? Que é uma marcenaria que tem uma história aí de mais de 30 anos. Tá? Eu acho que a primeira visão que é o que todo mundo fala no trade, que você é a sua empresa, para mim isso sempre foi muito claro, entendeu? A galera muitas vezes tem a dificuldade de entender que, eu sou um cara fazendo trade. Não, cara, você é uma empresa que tem que ter um resultado, ponto. Então isso para mim foi muito fácil de absorver justamente por já ter uma empresa, por ser empreendedor e por entender essa visão. E o contrário também, porque eu fui pro trader, beleza, eu sabia que era uma empresa, eu sabia que eu tinha que ter gestão, eu sabia que eu tinha que ter essa visão. Eu tenho uma frase que eu repito constantemente, não só para mim internamente, como para muitas pessoas que me perguntam isso. Ela é, se não me engano, de Roosevelt, que ele fala assim, eu prefiro arriscar um grande sucesso, mesmo estando exposto a uma grande derrota, do que formar fila com aqueles que não se arriscam. Então não tenho medo de errar. O que eu não quero é errar pior. Eu quero cada dia que eu errar melhor. Mas muita coisa ainda era extremamente obscura. Por quê? Porque, eu sou engenheiro, eu não sou administrador. Eu não fiz uma faculdade de administração, eu não fiz contabilidade, eu sou engenheiro. Então, ir pro trade, ter que lidar com budget, ter que lidar com payoff, ter que lidar com drawdown. Hoje a gente também tem um drawdown na marcenaria. Eu sei que eu posso passar X tempo com o faturamento abaixo do mínimo, que eu não comprometo a saúde financeira da minha empresa. Passou daquele X tempo, eu vou comprometer. Que não deixa de ser um cálculo de drawdown, entendeu? Então, é uma troca constante de tudo que eu aprendo no mercado financeiro é aplicado aqui e as experiências que eu tenho ao longo desses 10 anos com essa empresa eu aplico demais dentro do mercado financeiro também. Eu pratico também um esporte que é um pouquinho comum no Brasil, o roller hockey, que é um esporte que tanto eu quanto minha esposa a gente já pratica aí para bem mais de 10 anos. O que o hockey me ensinou para o mercado financeiro? Primeiro de tudo, disciplina. Disciplina, disciplina, disciplina acima de tudo. E outra, treino. A gente não chega no campeonato e ganha. A gente treina, 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 treina. Por isso que eu sou o viciado do replay. Eu treino, treino, treino a exaustão. Porque quanto mais eu treinar, mais inconsciente e mais preciso vai ser cada movimento que eu faço.
um comportamento do hóquei, que a gente até tenta manter isso bem sob controle, porque é um esporte muito rápido, é um esporte que tem muito força em excesso, e aí eu acho que pro trade foi uma característica que eu tive que aprender a dominar. Então lá, mesmo que você tome um stop, você tem que manter a calma e seguir o plano. Algo do hóquei que eu queria levar para o mercado financeiro, fazer gol. Faço mais gol no hóquei hoje do que no trade. O meu operacional tem bom embasamento, ele tem uma taxa de acerto relativamente boa. Eu acerto mais do que eu erro, e isso já é sensacional. Eu acho que eu preciso achar uma alternativa para alavancar quando eu acerto. Eu acho que o problema está justamente na maioria nos pregões que eu fecho positivo, mas que eu não chego na meta. Porque muitas vezes ele é um positivo raso, só que o negativo não é raso. Você vai todo dia no seu drawdown máximo? Não vou todo dia no drawdown máximo, mas ele é mais profundo do que quando eu fecho pouco positivo. Eu costumo falar muito assim, dinheiro ninguém gosta de perder, mas dinheiro a gente recupera. O único ativo que pra gente é irrecuperável é tempo. Então, se eu ganhei tempo, se eu conseguir atingir minha meta às 9h30 da manhã, para que eu vou ficar aqui sentado, observando e dedicando tempo para aquilo que para mim eu já estou encerrado, entendeu? Então eu vou viver. O que eu considero como fraqueza, talvez o que eu considero como minha fraqueza seja a minha maior força também, que é a minha família. Qualquer decisão que eu tome que impacte neles é o que mais me derruba. O que falta, né, ou o ajuste fino para começar a realmente ter ganho exponencial, eu acho que é isso que eu preciso de ajuda. É alavancar meus ganhos, é romper essa superfície de não perder, mas também não ganhar significativamente. Bom, conselheiros, eu espero que vocês consigam me ajudar a alavancar meus resultados. Quando você entra com 10 contratos lá na retração, o mercado faz o movimento que você queria, parcial, ele faz outra retração, você entra de novo? Não. E se você tivesse líquido, você entraria? Sim. Então, aqui é um bom ponto para você começar a pensar. Se está dentro do método, você tem que fazer. Tudo bem fazer essa divisão. Só que aí você tem que ter Não um é tudo comportamento. bem, não. Não, você tem um comportamento Pra mim não é mais tudo bem, não. difícil. Você quer ser um generalista ou um especialista? Eu quero ser um especialista. Eu só opero o índice, cara. E eu opero muito bem o índice. Esquece o dólar, desculpa. Eu preciso que você fique pelo menos 1 mês, 2, 3, 6 meses operando somente você, o gráfico e o seu plano. Execução. E aí sim, eu acredito que você mesmo vai entender que você é capaz. E aí o fato de eu ter ficado de fora, muitas vezes, de um movimento de 1.200 pontos do ativo no dia e ter pego só 300 porque eu operei só a retração contra a tendência, era o que me deixava desconfortável. Se você tem uma pernada de 1.000 pontos, 1.500 pontos e aparecer 10 entradas, eu quero ver o Bertuzzo fazendo as 10. É isso que vai fazer você ganhar muito dinheiro nos dias bons.